Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a todos presentes, as autoridades, aos professores, aos palestrantes de hoje e dos outros dias. Agora vamos dar início aos debates, às palestras, né, desse 4º Seminário Internacional sobre Formas Contemporâneas de Trabalho Escravo. E, para tanto, vou chamar à mesa a professora Urmila Bula, por favor, please. Também chama para compor a mesa o professor Paulo Correia Borges. A palestra de hoje irá se iniciar com O tema da palestra de hoje será a Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho diante das formas contemporâneas de trabalho escravo e o papel da Relatoria Especial da ONU. E a palestra será ministrada pela professora Urmila Bula. A professora Urmila Bula, ela é mestre em Direito pela Universidade de Toronto, advogada internacional de direitos humanos, ex-juíza da Corte de Trabalho da África do Sul. Trabalhou durante 20 anos como advogada e ativista em matéria trabalhista e de direitos humanos na África do Sul. Recebeu diversos prêmios por seu trabalho em direitos humanos e igualdade de gênero. A professora Urmila também é conselheira técnica para a Organização Internacional do Trabalho sobre direitos trabalhistas na região da Ásia e Pacífico. Também foi diretora na elaboração da Lei de Igualdade no Emprego da África do Sul, que era destinada a corrigir as desvantagens associadas ao apartheid no país. Ela também atuou como membro a tempo parcial no Tribunal da Concorrência, nomeado para regular o cumprimento da Lei de Concorrência da África do Sul. Foi professora visitante conferencista da Faculdade de Direito da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. É ex-diretora executiva da International Women's Rights Action Watch da Ásia e do Pacífico, que é uma organização de defesa dos direitos das mulheres que monitora o cumprimento da Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e que tem base na Malásia. Em 2014, foi nomeada relatora especial da Organização das Nações Unidas sobre formas contemporâneas de trabalho escravo, incluindo suas causas e consequências. Então, agora passo a palavra à professora Urmila Bula. I want to say that we are honored to have you here. Thank you very much for coming all the way to Brazil. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good evening. Obrigada, I should say. I've learned one Portuguese word at least. Good evening. Thank you, Professor Paulo Borges, for inviting me to be here. And thank you for making all the arrangements to enable me to be present here and to share some of my thoughts with you. It is a great honor for me to be amongst so many academics from Grenada, from Sao Paulo, from Brazil, and so many students who have such a passion for human rights and a focus on human rights and also contemporary forms of slavery. It's very inspiring to have so many of you here today and to be able to talk about some of these issues. Ela agradece a todos, agradece o convite do professor Paulo Borges, inclusive dela ter passado por alguns momentos difíceis na vinda dela para o Brasil. Então e o Paulo ter compartilhado isso com todos nós aqui, e ela agradece muito esse momento. Ela se sente muito entusiasmada também por ver muitos jovens aqui que estão envolvidos nesse tema do trabalho escravo, né, as formas contemporâneas de trabalho escravo. E ela gosta muito de estar em contato com os jovens e sente que essa energia dos jovens é muito importante para levar esse tema a fundo e podemos resolver essas questões.
I've been asked to talk to you today about the Forced Labor Convention of the International Labour Organization, Convention 29 of 1930, but also the context for the prohibition against contemporary forms of slavery in the UN. So, ela vai falar hoje sobre a Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho, né? Essa convenção que foi totalmente voltada contra o trabalho escravo, né? E também contra as formas contemporâneas de trabalho escravo. There's extensive legal protection to enforce the right not to be enslaved. And this exists both in the UN, in the Slavery Convention of 1926, as well as the 1956 Supplementary Convention, which expanded on the definition of slavery. In addition, there are 8 core International Labour Organization conventions that regulate various forms of labour rights, including the prohibition against forced labour, the abolition of forced labour, and the prohibition against child labour. Now, in the face of this... Ok. Ela está mencionando aqui que houve uma primeira convenção em 1926 e 1956. E a última e a outra em 1956, onde as Nações Unidas reuniram esforços para trabalhar na luta contra o trabalho escravo. Inclusive, falando sobre... E, inclusive, sobre a proibição sobre as formas infantis, né, de trabalho. So the obvious question is that we have international legal protection. The right not to be subjected to slavery is a norm of international customary law. So even states who have not ratified the conventions have to ensure that in their national laws they prohibit and they penalize all forms of slavery. Now, when we talk about contemporary forms of slavery, there isn't one definition which specifies exactly what the contemporary forms of slavery are. We have to look to a number of sources, including the UN and the ILO conventions. But in essence, we talk about human trafficking because that is a modern form of the slave trade. And human trafficking, regulated under the Palermo Protocol and the UN Convention Against Organized Crime, regulates movement of people across borders for the purposes of labor exploitation, as well as other forms of slavery that are defined in the convention. In addition, what we have is the prohibition of bonded labor. We have a number of situations where, particularly in Asia, South Asia, in India, Nepal, Pakistan, Afghanistan, there are families who obtain debts or loans from community landowners and who end up generation after generation being subjected to bonded labor for the debt to be repaid. So children end up being in bonded labor without them having done anything to incur that liability. So, okay, too fast. I'm sorry. I need to remember to speak simply. I'm sorry. Because I need you to speak some sentences and then I go on Portuguese and then continue. Yes. Is it clear? No, not really. So maybe what I should do is I'll stick to this and then you can follow it from there. Okay. Maybe we should do that. I'll stick to just it works. Okay. So, okay, it's very hard for me to read from something, so I'll do that. Basically, to summarize what I've just said, that despite slavery being an international crime against humanity and being illegal in almost every country in the world, its continued prevalence in the world presents particular challenges for human rights and for labor rights protection and enforcement.
embora a escravidão ainda seja um crime internacional, né, contra a humanidade, e ainda sendo ilegal e virtualmente quase que existindo em cada país, né, do mundo, ou seja, embora virtualmente isso seja ilegal, né, em todos os países do mundo, esse problema continua prevalecendo. E ele continua presente e continua sendo um desafio para os direitos humanos e os direitos e a proteção aos direitos do trabalho, né? The ILO puts the number in forced labor at 21 million people, which implies that it's much larger if other forms of contemporary slavery are taken into account, such as servile marriage, bonded labor, or domestic servitude. However, in the context of the violence, the abuse and the exploitation that is the hallmark of slavery, and the trading of people as slaves, even one victim is one too many. A OIT, ela coloca que esse número hoje no mundo é de 21 milhões de pessoas, né? O que significa que é um número muito grande se forem consideradas outras formas de escravidão contemporânea, como um casamento, né, casamento forçado, o trabalho por dívida, né, servidão doméstica, né, isso se forem considerados também. No entanto, no contexto de violência e abuso e exploração, que é a marca da escravidão. E também o comércio de pessoas e escravos, né? Enormous profits are generated through the use of forced labor. The ILO 2014 report, The Economics of Forced Labor, indicates that profits of more than $150 billion annually are generated through the exploitation of workers in forced labor. O lucro que se obtém com a geração do trabalho forçado, ele é enorme, né? De acordo com a OIT, o relatório de 2014, indica que cerca de 150 bilhões de dólares são gerados anualmente através do trabalho escravo. Com a exploração, né, dos trabalhadores, isso resultado do trabalho escravo. Of the 21 million stipulated by the ILO, 90% of victims are exploited in the private economy. Almost every economy in the world is affected, and victims are often hidden from the public and difficult to identify. As indústrias e os negócios que enfrentam uma competição não justa, né, do uso do trabalho forçado, eles informam que eles perdem bilhões em impostos, em geração de renda, né, através das proteções que existem sobre a Seguridade Social. 90% das vítimas são exploradas na economia privada. 44% of victims of forced labor have moved internally or across borders. And another defining feature is that criminal syndicates move money across the world to avoid having their illegal profiteering at the expense of workers discovered. 40% das vítimas de trabalho forçado tiveram migração interna e também cruzando fronteiras. Os sindicatos os que trabalham nesse crime, eles fazem o dinheiro rodar no mundo todo, cruzar fronteiras e obtendo o seu lucro ilegal, né? Explorando os trabalhadores.
This presents the international community, governments, employers, civil society, and trade unions with a major challenge to ensure not only compliance with the rule of law and international labor rights and human standards by governments, but also to hold business, particularly transnational corporations, accountable for compliance with human rights obligations. Isso apresenta à comunidade internacional, aos governos, aos trabalhadores, à sociedade civil, né, e aos sindicatos um desafio muito importante, que é garantir não somente a conformidade com a regra e a lei, né, e os direitos humanos internacionais e as normas de trabalho, né, pelos governos, mas também assegurar que as empresas e particularmente as corporações internacionais, né, estejam em total conformidade com as obrigações dos direitos humanos. The Universal Declaration of Human Rights in Article 4 makes it clear that no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo número 4º, declara: ninguém deve ser mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o comércio de escravos deve ser proibido em todas as suas formas. This universal norm creates an obligation on all states to give effect to the right not to be enslaved on behalf of all people, whether they are under their jurisdiction or not, irrespective of whether the states have ratified the anti-slavery conventions. Essa regra universal cria uma obrigação em todos os estados para tornar efetivo o direito de não colocar ninguém em escravidão, né? Em nome de todas as pessoas, independente se essas nações, né, se esses estados foram ratificados nas convenções anti-escravidão. I want to talk a little bit about Convention 29, which has the definition of forced labor. Ela vai falar um pouco sobre a Convenção 29, a qual apresenta a definição de trabalhos forçados. And what it does is to prohibit all work or service which is exacted from any person under the menace of a penalty and for which the person has not offered himself or herself voluntarily. A definição é todo trabalho ou serviço que no qual ele força, né, a qualquer pessoa, ele coloca qualquer pessoa sobre a ameaça e de qualquer pena para a qual essa pessoa não se ofereceu voluntariamente. So 3 elements, therefore, have to be present for a work situation to constitute forced labor. First, there must be some work that is done or service that is provided by the individual to a third party. Second, the work is done under the threat of a penalty. This penalty or threat can take various forms and includes physical, psychological, emotional, or other forms. Thirdly, the work is undertaken involuntarily, meaning that the person either became engaged in the activity against their own free will, or once they were engaged in that work, they found that they could not leave the job with a reasonable period of notice or without foregoing payment or other entitlements. 3 elementos devem, portanto, estar presentes em uma situação de trabalho para se constituir como trabalho forçado. Primeiro, alguma forma de trabalho ou serviço que deve ser realizada com uma responsabilidade individual a um terceiro. Segundo, o trabalho é realizado sobre ameaça ou uma pena. A pena ou a ameaça pode ser tomada de várias formas, né? O que inclui formas físicas, emocionais e financeiras. Terceiro,
O trabalho foi aceitado involuntariamente, o que significa que a pessoa ou se tornou ou se envolveu na atividade contra a sua vontade, né? E uma vez que ela já estava envolvida na atividade, ela se encontra numa situação que ela não consegue, ela se encontra em uma situação que ela não consegue deixar o trabalho por um período razoável de tempo, né? Sem um prévio aviso, né? E sem realizar os pagamentos, né? Ou as dívidas que ela tem que cumprir com o patrão. The means, we talk about the means of coercion that is used to secure the performance of forced labor. It often is overt or observable. Sometimes employers have armed guards who prevent workers from leaving. Workers are locked in company premises. There was a recent example of Indonesian workers on Thai fishing vessels who were kept enslaved on islands in the South Pacific Ocean and then put on ships to work in fishing. But more often the coercion applied is subtle and it's not immediately observable. This can take the form of the employer withholding a worker's identity papers or threats of denouncing the person to the government if, for instance, there's a migrant laborer who doesn't have the correct visa or residence status. And then forced labor has therefore been included by the ILO to include trafficking used to bring people into situations of forced labor. And that constitutes an international crime as well. Ela vai falar sobre os meios de coerção usados pelos empregadores, né? Um deles é mantendo capatazes, né? Observando os trabalhadores, né, geralmente armados, né, o que impede os trabalhadores de fugirem, né, ou então trabalhadores que ficam confinados e trancados nas instalações do trabalho. Um exemplo que ela mencionou aqui aconteceu na Indonésia, né, onde os trabalhadores ficavam presos em ilhas na Ásia, né, no Oceano Pacífico, e eram forçados a trabalhar nos navios de pescas da Tailândia, taiwanesa. Uma das coerções mais comumente aplicadas é bem sutil e não é observada assim imediatamente, né? Por exemplo, eles prendem, eles seguram os documentos de identidade dos trabalhadores, né? E, inclusive, ameaçam esses trabalhadores com denúncia às autoridades, né? Esses trabalhos geralmente são realizados por trabalhadores que são imigrantes ilegais, então os patrões ficam ameaçando eles de entregar eles para autoridades, né? I want to make a point also about gender inequality and discrimination against women plays an important role in creating specific vulnerability of women as victims of forced labor. This results from their combined effects of low education levels, workplace discrimination, exclusion from family decision-making processes, lack of familial property rights, and women's vulnerability to violence makes them particularly susceptible to forced and compulsory labor. Ela fala um pouco agora sobre as diferenças de gênero, né? As inigualdades de gêneros e a discriminação. Essa discriminação ela tem um papel muito importante, contribuindo para a vulnerabilidade das mulheres, né, no trabalho forçado. Os efeitos combinados são baixo nível de educação, discriminação no local de trabalho, exclusão do processo de tomada de decisão familiar e a falta de direitos de propriedade familiares, né? Isso aumenta a vulnerabilidade das mulheres, né, na exploração do trabalho e consequentemente sua dependência, né, tornando-as bem suscetíveis ao trabalho forçado ou trabalho escravo.
The ILO has made many proposals for social justice and for fair globalization to take into account the global economy that's based on interdependence of the economy. And in this context, it seeks to reaffirm the fundamental values of freedom, human dignity, social justice, security, and non-discrimination as being essential for economic and social development and for efficiency. And it also reinforces the value of social dialogue and the practice of tripartism, both within and across borders, as being very important to enforcing the rule of law and to enforcing international labor law standards. It's government business. How do I explain? No, tripartism, government business. Social partnership. A OIT tem apresentado algumas propostas para justiça social e uma globalização justa, né? que considere a economia global com base na interdependência. E, neste contexto, ela procura reafirmar os valores fundamentais da liberdade, da dignidade humana, da justiça social, da seguridade e da não discriminação, considerando-as essenciais para uma economia sustentável e o desenvolvimento social, desenvolvimento e eficiência social, né? A OIT ainda reforça que o valor do diálogo social e a prática de negócios entre as nações seja tanto dentro das fronteiras do país, né, ou fora, e o que é mais importante é reforçar a regra de ou seja, seguindo os padrões internacionais de trabalho. I'm sorry that it's so difficult for me to get this across. Ela está pedindo desculpa que ela gostaria de estar dizendo algumas coisas a mais, mas assim, ela tem uma dificuldade, ela gostaria de estar dizendo mais coisas aqui. And I really apologize for having sent my paper to Marcella only this morning so that it wasn't available for translation. But I'm really very pleased that I was able to share with you some of the points being made in my paper. But the main issue is to say that there are a whole range of initiatives required for us to make sure that governments end slavery because they are accountable. Ela pôde enviar os documentos dela que ela iria fazer a palestra, né, só hoje de manhã, então não pôde chegar à nossa mão a tempo, né? Mas ela se sente assim muito agradecida em poder estar aqui e poder trabalhar e compartilhar com todos aqui esse ponto importante que é sobre o trabalho escravo, né? And in addition to governments, businesses are also accountable for human rights compliance. In my work, I often comment on Brazil and the dirty list that your Ministry of Labor has developed. Ela diz que, apesar dos governos, as empresas também são responsáveis por esse trabalho escravo, né? E ela diz que sempre no trabalho delas estão comentando sobre os países e mencionam muitas vezes o Brasil, inclusive sobre a lista suja que o governo lançou e com o nome das empresas, né, que estão praticando o trabalho escravo no Brasil. That is a very good practice, and it's a practice that is inspiring other governments to do the same.
and it's something that in my recommendations to governments I've often referred to. Ela disse que esse exemplo da lista suja é um bom exemplo que o Brasil deu, e ela sempre utiliza esse exemplo do Brasil para poder estar recomendando algumas ações que os outros países devem estar tomando, né, contra o trabalho escravo. The other good example that comes from Brazil is the labor inspectorates and your mobile labor inspection units. And that is an exceptional good practice to end and identify where there is forced labor and other forms of slavery, because identification is key to taking steps to end these practices. Ela diz que um outro exemplo que o Brasil dá é a inspeção móvel, né? O Brasil tem um grupo de inspeção móvel que está sempre se locomovendo e encontrando lugares e realizando essa inspeção. E não há nada mais importante do que estar realmente investigando e inspecionando os locais onde possa estar encontrando o trabalho escravo. So I was on a mission in Belgium earlier in the year, and one of the recommendations I made to their government was they should look at how labor inspections work in Brazil with your mobile units. Ela disse que no início do ano ela estava na Bélgica, e uma das recomendações que ela deu ao governo da Bélgica foi justamente criar um tipo de trabalho igual nós desenvolvemos aqui no Brasil, ou seja, uma unidade móvel de inspeção que estivesse investigando as empresas, os locais onde é praticado o trabalho escravo. In conclusion, I know I've taken up a lot of time and we still have to hear from Professor Borges, but I want to say that there is a key point now, we're at a key point globally to be able to eliminate forced labor and slavery for once and for all. Ela agradece ao professor Paulo, diz que não quer tomar muito mais o tempo dele, ela vai já estar encerrando. Mas ela acha que assim, nós estamos num momento crucial, para poder tomar ações no mundo todo para conseguir acabar com o trabalho escravo. And we really need to come back to those values about the fundamental human dignity of every human being. And that has to be restored as part of the moral fabric of our society. Sorry. So it's okay. I just wanted to say it is about all this challenge to end slavery is about reaffirming the human dignity of every person, irrespective of their race, class, color, etc. Ela disse que o que é principal para eliminar o trabalho escravo é voltar para a base fundamental da dignidade humana, independente de raça, de cor, e através disso a gente conseguir eliminar o trabalho escravo. Thank you. And the next time I am here, I promise I will deliver my speech in Portuguese. Ela agradece a todos. Ela diz que a próxima vez ela vai fazer todo o esforço para fazer o discurso dela em português.